Aleluia, aleluia. Ao Senhor toda honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Quantos podem dar um brado de glória a Deus esta noite? Amém. Se assente, por favor, se assente. Que alegria, que privilégio, que bênção, que honra estar com vocês neste primeiro dia desta semana de consagração, de dedicação, de graça. Uma alegria imensa poder conhecer vocês, estar aqui e poder estar conectado ao que Deus está fazendo com vocês, em vocês e através de vocês. Minha alegria em poder conhecer pessoalmente Pastor Natan, Pastora Caroline. Obrigado. Um maravilhoso tempo junto com vocês. Uma alegria. Fiquei muito feliz de poder estar aqui. Trago um abraço da minha esposa que está nos acompanhando online, meu filho e toda a minha casa, para toda esta linda igreja reunida aqui esta noite. Quantos acreditam que Deus tem uma palavra para nós esta noite? Vocês estavam mais animados cantando. Quantos acreditam mesmo que Deus tem uma palavra para nós? Abra a sua Bíblia comigo, ou acesse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 20. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo de número 24. Na verdade, vamos começar pelo versículo 19, que foi onde o pastor Natan citou. Mateus 20, João 20, 19. João 20, 19. Se vocês quiserem dar uma descansadinha, daqui uns 15 minutos voltarem, pode ser, tá? Pode. Fiquem em paz. Mas se não voltarem, eu vou pedir para o anjo trazer vocês de volta. Viu? João capítulo 20, versículo 19. O meu texto diz assim: quem me ouve diz amém. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas fechadas por meio dos judeus, Jesus entrou e se pôs no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a mão no seu lado, não crerei. Uma semana depois, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé estava com eles. Apesar de estarem fechadas as portas, Jesus entrou e se pôs no meio deles e disse: paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque-a no meu lado.
pare de duvidar e creia. Tomé lhe disse: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Bem-aventurado os que não viram e creram. E você diz amém? Eu queria muito que você olhasse para 3 pessoas. Pastor, por que 3? Porque a minha língua é presa. 3. Quero que você olhe para 3 pessoas aí com um sorriso e diga: Deus te colocou no ponto de contato. Consegue dizer para alguém? Eu não sei o que você pensou que estava se esvaindo, mas eu sei que hoje é a noite do resgate, da restauração e do avivamento. Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda, meu Deus, mais uma vez. Vem sobre nós esta noite com o teu sopro. Resgata a nossa força e a nossa fé. Faça-nos lembrar que quem começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar, e que nenhuma promessa ficará esquecida, e não há portas fechadas que impeça o Deus que entra no meio de qualquer situação. Vem sobre nós a tua palavra, em nome de Jesus eu lhe peço humildemente. Quem diz amém? Amém. Se puder me dar só um pouquinho mais de peso no retorno, por favor. O som está maravilhoso, é a minha voz que está cansada mesmo de vários dias pregando, por favor. Olhe para cá. Eu sei, esse é um dos personagens que nós temos uma certa dificuldade com ele. Eu te compreendo. Nós temos um certo preconceito acerca dele. Aliás, nós usamos ele até como exemplo no meio das nossas conversas, quando alguém parece duvidar de alguma coisa e você automaticamente diz: está sendo Tomé, irmão? Mas eu quero só lembrá-los que antes de fazermos uma leitura romântica dentro de um senso comum, não é tão fácil quanto você e eu imaginamos. É muito complicado quando tudo que você acreditou desmorona na sua frente. É muito complicado quando tudo aquilo que você colocou força, energia, sonho, tempo, investimento, desmorona. É muito complicado quando tudo aquilo que você colocou como realidade, como certeza, simplesmente vai embora. É muito complicado quando tudo aquilo que você achou que seria o caminho, a porta, um momento, a situação, aliás, com todas as experiências que vivi, com todas as coisas que aconteceram, não tinha dúvida, é esse mesmo momento, é essa mesma pessoa, é esse mesmo lugar, é essa mesma saída, e de repente, tudo se desmorona. É muito complicado você retomar a posição de fé, quando de repente, tudo que você colocou a sua energia, vai embora. Quero só lembrar a vocês, que a dor e a pressão, tem esse poder, da gente se esquecer, das promessas antigas. Vou lembrá-los mais uma vez, a dor, a pressão, a crise, o trauma, a perseguição, a opressão, tem esse poder de nos fazer esquecer das promessas que o Senhor fez. Olhe para cá, eu quero lembrar vocês que enquanto o nosso Senhor estava vivo, Ele sempre disse que morreria. Aliás, este não é um assunto que os discípulos gostavam. O tempo todo ele falava que ele veio para um propósito, e ele estava decidido a viver este propósito. Ele tinha uma agenda, ele tinha um foco, ele tinha um alvo. E aliás, se eu posso usar uma frase para definir a vida de nosso Senhor Jesus, é
clareza de propósito. Se você puder, repita comigo, diga: clareza de propósito. Eu acho que algumas vezes é isso que nós precisamos. Clareza de propósito é saber quem sou, saber o que carrego, saber onde tenho que ir, saber e discernir a vontade de Deus para mim, não me distrair com qualquer coisa, porque algumas vezes não estamos nos distraindo com coisas erradas, estamos distraindo com coisas boas, mas que estão fora do tempo. Vocês estão aqui ou eu estou sozinho? Porém, a clareza de propósito em Jesus era tão nítida e tão visível, que a Bíblia diz que quando ele entrou numa aldeia de samaritanos, os samaritanos não queriam recebê-lo, porque no semblante dele estava visível alguém que estava indo para Jerusalém. Eu acho que vocês não estão aqui. Eu estou dizendo que os samaritanos olhou para o semblante dele e sabia que onde ele estava indo, só de olhar no rosto. Eu quero dizer que você tem que estar tão decidido no que vai viver, a ponto de alguém olhar para o teu rosto e saber a certeza para onde eu estou indo, para aquilo que eu quero. Ninguém poderá impedir. É interessante esse texto, porque os discípulos não discerniram isso. Os discípulos fizeram cabanas na aldeia dos samaritanos, e Jesus não quis ficar ali, e os samaritanos não receberam, porque os samaritanos discerniram o semblante de Jesus. Então os discípulos disseram: mestre, pode pedir fogo do céu para cair na cabeça dos samaritanos. E esse é o problema, é quando os de fora discernem o que os de dentro ainda não percebeu. Eu acho que você não me ouviu. E por que não percebeu? Porque algumas vezes o propósito nos incomoda, porque algumas vezes o propósito vai nos levar para o desconforto, e é muito complicado quando você tem que fazer uma escolha. Você tem que abandonar o conforto da mediocridade para escolher o desconforto da excelência. É muito complicado quando você está com uma situação resolvida, mas ainda Deus está te chamando. Tenho algo além para fazer, tenho algo maior para realizar. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas libero uma palavra nesta segunda-feira. Deus está dizendo: eu te chamei para algo maior, e nem que eu tenha que te despertar e te fazer e te empurrar para sair do que você está acostumado para aquilo que eu tenho. Acredite, eu libero uma clareza de propósito na tua mente, para que você faça como Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Mas me ouça, ao mesmo tempo que Cristo fala que ele vai morrer, porque este é o seu propósito, e já já eu volto nesse assunto, ele nunca disse que a morte seria definitiva. Queria alguém comigo agora? Vou tentar de novo. Jesus nunca disse que a morte seria o ponto final. Acho que vocês não me ouvem, porque daqui ou ali ele diz: importa que o Filho do Homem morra, importa que o Filho do Homem sofra, mas ao terceiro dia. Vocês estão aqui ou eu estou sozinho? A minha pergunta é: por que ninguém lembrou? Não me ouviram? Vou tentar de novo. A minha pergunta é: o meu texto de hoje começa no domingo, e eles estão com portas fechadas. Mesmo algumas mulheres, como Maria Madalena, já ter dito o quê? Que a pedra tinha sido removida. Acho que vocês não me ouviram. Eu estou dizendo que é complicado, porque quando você não é curado do trauma da sexta, você não consegue ficar feliz com a promessa do domingo acontecendo. Queria alguém para receber o que eu estou pregando? Alguns de nós ainda estamos presos na dor da sexta, mas eu vim lembrá-los que já é domingo da ressurreição.
Eu quero muito que você me ajude a pregar, só se você puder e quiser. Fale para uns 3, tem que ser 3, que a minha língua é presa. Olhe para uns 3 e diga: pare de chorar do que Deus já resolveu. Pare de chorar pelo que Deus já resolveu. Pare de chorar pelo que Deus já resolveu. Pare de chorar pelo que Deus já resolveu. Você ainda está com a cesta na mente, mas eu quero lembrar que anjo já desceu, terremoto já aconteceu, pedra já foi removida. Eu queria alguém comigo. Deus está agindo ao teu favor. Olhe para cá. Olhe para cá. Olhe para cá. A minha pergunta é: quem me ouve diz amém? Olhe para cá que eu não quero demorar. Olhe para cá. A minha questão é: por que mexeu tanto com os discípulos? Vocês estão comigo? Por que que mexeu tanto com os discípulos? É lógico que não é para menos. É lógico que ver o Cristo sofrer não é para menos, porque a questão da cruz não tem a ver só com o sofrimento físico, mas exponencialmente com o sofrimento exposto publicamente. Eu estou dizendo que porque mexeu tanto com os discípulos, porque quero lembrá-los, olha aqui para mim, quero lembrá-los que é a primeira vez que eles estão vendo, entre aspas, Jesus perder. Não me ouviram? Vou tentar de novo. Eles nunca viram Jesus perder. Vocês não estão aqui? Porque Jesus não perde. Acho que vocês não me ouvem. Eles não tinham visto Jesus perder. Eles entram num casamento, não tem vinho, mas Jesus está lá. Se não tem vinho, mas tem água, uma palavra dele faz água transformar vinho. Queria alguém comigo aqui? Então eles estavam em uma pesca frustrada à noite, mas Jesus está lá, e Jesus acaba de pregar e pede para eles voltarem num horário impróprio, com gente na praia, em horário que não daria pesca, mas como Jesus é o Senhor de todas as coisas, Ele deu a ordem e peixe tem que pular na rede. Eu queria alguém comigo aqui? Acho que vocês não me ouviram. Eles estavam lá e eles viram quando uma mulher foi curada depois de 12 anos de uma hemorragia. Eu queria ter tempo para pregar sobre isso. E depois de 12 anos essa mulher foi curada, mas a filha de Jairo estava morta e acabaram de dar a notícia. Então eles pensaram: agora acabou de vez, mas Jesus estava lá. Então eles tiveram que ver Jesus dizendo para Jairo: fique em paz, apenas creia. E ele chega na casa, ele acaba com o luto, ele acaba com a música do luto, ele simplesmente faz a menina ficar viva de novo. Mas como se não bastasse ressuscitar alguém que morreu na hora, ele ressuscitou alguém que morreu de um dia para o outro. Não me ouviram, não me ouviram, não me ouviram, não me ouviram. Ele entra em Naum e tem um funeral acontecendo, mas quando a mulher está saindo da cidade, a questão é que quando ela está saindo na porta de Naim, naquele dia, a porta de Naim tinha duas portas, a porta de Naim e aquele que é a porta das ovelhas. Eu queria alguém comigo, ele estava lá. E se depois dessa vocês não derem glória, eu vou embora. Porque como se não bastasse ele curar uma menina que morreu agora, como se ele não bastasse ressuscitar um morto que morreu em um dia, a Bíblia diz que o amigo dele morreu e ele demorou 4 dias para chegar. Mas quando ele chegou, ele apenas deu um grito: Lázaro! Eu estou dizendo que a gente vai ficando mal acostumado. Olha para mim, olha para mim. Eles nunca viram Jesus perder. Vocês estão aqui? É por isso que essa conversa de cruz não combina. Vocês não estão aqui? Vou tentar de novo. Essa conversa de que eu vou ser morto não combina. Essa conversa de que eu vou sofrer não combina.
Eu acho que vocês não me ouvem. Essa conversa de que eu vou ser crucificado não combina. Por quê? Porque se Ele é quem Ele é, se Ele tem o poder que tem, se Ele dá ordem para vento, se Ele dá ordem para mar, se Ele expulsa demônios, quem pode com Ele? Olhe para mim. Mas os discípulos vão ter que aprender uma lição difícil. Eu posso descer, pastor? Os discípulos vão ter que aprender que não é sobre condição, é sobre permissão. Estão aqui? Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Jesus está no Getsemane, e é a primeira vez que os discípulos vão ver Ele perder. E não é porque Ele não pode resolver, é porque Ele não tem permissão para resolver. Não me ouviram? Eu vou tentar de novo, Olhe para mim. Tem coisas que eu não fiz, não é porque eu não tinha poder, é porque Deus não me deu permissão. Não é sobre condição, é sobre permissão. Olhe para mim, existem coisas que eu poderia fazer e não fiz. Por quê? Porque Deus não disse para fazer. Acho que vocês não me ouviram. Eu vou tentar de novo. O meu texto diz que quando os soldados chegaram, Pedro pegou a espada para defender o Senhor. E vocês sabem a bagunça que Pedro fez, sim ou não? Sim ou não? Ele atingiu a orelha do servo do sumo sacerdote, o Malco. Então o que foi que Jesus respondeu para ele? É sério? Vocês não estão aqui. Vou tentar pregar por esse lado. É sério? É sério que você vai usar a espada? Você não sabe que se eu quisesse, você tem que ser muito forte para obedecer, sabendo que poderia fazer diferente. Acho que não me ouviram. Eu vou tentar de novo. Você tem que ser muito forte para continuar sem fazer nada, quando poderia reagir. Eu não vivo de condição, eu vivo de propósito. Eu queria alguém para dar glória agora. Olhe para cá. Alguns de nós não estamos entendendo que a aprovação de Deus para você é exatamente essa. Qual é? Algumas vezes achamos que só porque temos o recurso não precisamos mais ser dependentes, que só porque temos a condição não precisamos mais de confiar na estratégia, que só porque a gente sabe fazer não precisa mais pedir a Deus uma direção. E o Senhor manda eu te dizer: que pena. Tenta só com a tua força para ver aonde você vai, mas se você confiar no meu propósito, olhe para cá. Por que assusta os discípulos? Olhe para mim. Porque não entra na cabeça dos discípulos alguém que ressuscita morto de 4 dias e aceita ser preso. Olhe para cá. Algumas vezes Deus vai permitir com que você viva perdas estratégicas. Olha para alguém e diga: você já sofreu alguma derrota estratégica? Pergunta para alguém. Desse jeito, irmão, que já virou uma derrota em pessoa, misericórdia. Pergunta para alguém: você já viveu uma derrota, uma perca estratégica? Não entendeu? Fazia parte da estratégia. Vou tentar pregar para esse lado. Fazia parte do propósito. Você está triste porque me vê perder na sexta, mas eu já vi o domingo. Olhe para cá.
Eu me lembro quando eu cheguei para pastorear em São Paulo, e eu tinha um carro que eu gostava muito. Eu tinha um Civic, eu amava ele. Aliás, eu colocava nomes no meu carro, eu coloco nomes no meu carro. O meu primeiro carro, eu gosto muito do autor irlandês C.S. Lewis, então eu coloquei o meu carro de Lewis. Aí o Lewis foi embora, veio o Civic, que era chumbo invocado, então eu coloquei o nome dele de Magnetor. O que eu estou agora, como ele faz parte de um pacote de locação, eu coloquei o nome dele de Elias, que daqui 3 anos ele vai ser levado aos céus. Okay? Me ouça. Mas me ouça, olha para cá. Ó, não me distrai não. E eu me lembro que eu amava o Civic. O Civic é um carro que não dá problema. Deu problema uma vez. Olha, que estranho. E estranho do meu jeito de falar, estranho, com a língua presa. Consertei, deu problema a segunda vez. Consertei. Na terceira vez ele ficou pentecostal, estava vazando óleo. Na terceira vez eu fui orar. Porque uma vez pode ser coincidência, 2 vezes pode ser o diabo, mas deu muito errado, irmão. Deus está querendo ensinar alguma coisa. O Senhor me disse: entrega. Eu falei: sério? Em São Paulo? Eu sou do interior, eu não sei andar em São Paulo. Entrega. Eu falei: então, um sinal. Se eu colocar o carro à venda e vender rápido, é sinal que é o Senhor. Pois eu nem acabei de colocar, ele já vendeu. Então eu tinha o dinheiro e eu falei: agora eu vou comprar outro. Deus disse: não. Foi a pior dor que eu vivi. Eu tinha condição, eu só não tinha. É complicado quando você sabe o que fazer e Deus diz não. Por quê? Porque nessa hora Deus não está só provando você, Deus está provando os que estão à sua volta. Porque tem gente que só fica perto enquanto você ganha. Vocês não vão dar glória? Eu vou embora, eu vou tentar de novo, Tem gente que só fica perto quando você faz milagres. Tem gente que só fica perto quando você ressuscita morto. Por quê? Porque algumas pessoas só conseguem olhar o que você faz, não conseguem olhar o propósito que Deus está fazendo. Eu queria alguém para dar glória agora. E se esquece que o que eu estou vivendo na sexta não anula a promessa do domingo. Pelo contrário, faz parte do plano. Eu quero muito que você olhe para uns 3 aí, só se você puder e quiser. Bate na mão de alguém e diga: faz parte do plano. Faz parte do plano. Eu não estou entendendo nada, mas faz parte do plano. Eu não sei como ele vai fazer, mas faz parte do plano. Ele vai agir, faz parte do plano. Deus tem uma saída, faz parte do plano. Eu não sei como ele vai fazer, mas ele vai abrir um caminho do meio do nada. Quem recebe essa palavra? Me ouça, olha para cá. Você não pode reclamar. Eu sei que sabe o que aconteceu. Eu fiquei andando de Uber. Vocês não estão entendendo. Como eu explico isso? O pastor Natan conhece a nossa igreja. É uma igreja muito linda e muito relevante. E eu, um dos pastores principais da igreja. O mais interessante, o pastor da equipe principal chegava de Uber em São Paulo, pegava carona com os irmãos, e os irmãos, acho que o pastor deve estar passando uma prova terrível. E eu só não tinha. Acho que vocês não estão me ouvindo. O
complicado veio quando em um dia, saindo do estacionamento para ir pegar Uber para ir embora, para voltar para o culto da noite, houve um acidente no estacionamento da igreja. E aquele dia, em 5 metros, o carro, o voluntário, não sabe o que aconteceu. Eu não sei se você acredita, mas eu vi o que é guerra espiritual. E em 5 metros, um carro desgovernado veio, jogou eu para um lado, pressionou a minha esposa num carro parado. A minha esposa voou, rodou no ar e veio no chão. Quase perdi a minha esposa. E aquele dia eu disse: por que o Senhor não permitiu eu ter um carro? O que eu não sabia é que Deus estava fazendo daquilo um ponto de ruptura. Por quê? Porque eu estava começando a viver a maior virada da minha vida. Eu só não sabia que ano seguinte minha esposa seria completamente restaurada, meu ministério seria alavancado a ponto que eu não compreendia. O meu filho, que estava envolvendo com situações complicadas, Deus o arrancou, salvou e trouxe para minha casa. Carro, Deus me deu outro de volta em uma condição superior. Então o Senhor me disse: ou você acredita que sexta-feira é apenas processo, ou você vai continuar vivendo o que todo mundo vive. Mas se você acreditar em mim, ainda que a sexta-feira te esmague, no domingo pela manhã eu te dou autoridade para dizer: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olhe para cá, olhe para cá. Você não pode levar para o lado pessoal quem não entendeu o que você estava vivendo. Os discípulos foram embora. Olhe para mim, nem todo mundo aceita o seu tempo de derrota estratégica. São aquelas percas necessárias, porque Deus está lidando com você para te levar no nível que Ele quer. Mas quero te dar uma boa notícia: já é domingo de manhã. E eu acho que vocês não me ouviram, mas o que eu amo sobre Deus, pastor Natan, é que existem promessas que são condicionais, mas existem promessas, pastora, que são soberanas. Promessas condicionais estão ligadas ao meu comportamento, mas promessas soberanas, eu lembrando ou não lembrando, ela vai acontecer. Pedro não lembrou da ressurreição, Maria não lembrou da ressurreição, Tomé não lembrou da ressurreição. Aliás, só teve um que lembrou da ressurreição: os inimigos. Foi o sumo sacerdote Caifás. Não me ouviram? Caifás foi até Pilatos no sábado e disse: aquele impostor, enquanto estava vivo, falou que iria ressuscitar no domingo. Eu acho que você não me ouviu. O inimigo está com medo. Eu acho que você não me entendeu. O sumo sacerdote diz: coloca pedra, coloca soldado. Mas o que o inimigo não sabe é que quanto mais ele aumenta a minha vergonha, mais Deus vai multiplicar a minha honra. Era para alguém levantar as duas mãos. Eu vim liberar uma palavra. Levante as mãos e recebe. Ninguém vai impedir o cumprimento da promessa. Quem pode dar o maior brado de glória? É domingo de manhã. Deus, eu vou começar a encerrar, senão o pastor não me traz mais. É domingo de manhã. O dia passa. É o fim da tarde. Que período era? Fala comigo, que período era? Os discípulos estavam com as portas trancadas, com medo dos judeus. Acho que vocês não me ouvem. Perceba que mesmo em cumprimento de promessas, um trauma não curado me faz viver com portas fechadas, quando eu deveria estar me alegrando.
Vocês não estão aqui. Olha para cá. Eu entendi. A pedra não foi removida para Jesus sair. E por que não? Porque o texto que a gente leu, ele atravessou a parede. A pedra foi removida só para certificar. Ele não está mais lá. Portas trancadas com medo dos judeus. Jesus entra no meio deles. Eu queria alguém comigo agora. Já era tarde, portas trancadas. Mas aquele que a porta passa pela porta, quebra o bloqueio. Vocês não me ouvem? Desarma o gatilho do medo. Paz seja com vocês. Ele não apenas mostra os sinais, ele já os prepara para o futuro. Não estão aqui. Eu nunca compreendi o porquê que ele soprou. Ele soprou. Recebam o Espírito. Só não percebi que Jesus está usando uma situação audiovisual para conectar os discípulos com o que há de acontecer 50 dias depois. Porque eles associam o Espírito ao... E 50 dias depois, quando todos estavam reunidos, veio um som como de um... Enquanto você está com medo do teu passado, Jesus já está te preparando para coisas do teu futuro. Mas olhe para mim que eu vou entrar na mensagem. Tem alguém que não está lá. Quem é? Tomé. O outro nome para ele é Dídimo. Eu não sei quem é o irmão gêmeo dele, porque Dídimo significa gêmeo. Mas pode falar a verdade, de vez em quando eu acho que eu sou o irmão gêmeo de Tomé. Eu queria alguém verdadeiro comigo hoje. De vez em quando eu duvido quando deveria acreditar. De vez em quando eu questiono quando eu só deveria crer. De vez em quando eu peço provas quando deveria estar celebrando. Mas olhe para mim. Quero só lembrá-los de uma coisa. O Tomé, chamado Dídimo, não estava lá. E eu não estou justificando Tomé. Pelo contrário, estou colocando a realidade das coisas. E é muito complicado quando você tem que crer a partir do que você sabe que outros viveram o que você queria ter vivido. Não me ouviram. Porque quando Tomé chega, vocês não estão aqui? Quando Tomé chega, qual é a conversa dos 10? Você não sabe quem visitou a gente. Vocês estão aqui? O Senhor visitou a gente. Eu acho que você não me ouviu não. Mas posso falar de uma coisa? O Tomé está tentando lidar com a dor do jeito dele. Vocês não me ouviram? Acho que vocês não me ouviram. Todo mundo está trancado com medo dos judeus, mas tem alguém que não está lá. Tem alguém que não tem medo de andar pelas ruas. Tem alguém que não tem medo de pôr a cara a tapa. Eu acho que você não me ouve. Você pode até falar que Tomé duvida, mas não pode falar que Tomé não tem coragem. Eu queria alguém comigo aqui. Deus está cansado de gente que só se esconde nos seus traumas. Deus está à procura de alguém que tenha coragem para enfrentar como que tenha que ser feito. Eu acho que vocês não me ouviram. Você pode dizer que Tomé tem problemas com fé, mas você não pode dizer que Tomé tem problemas com coragem, porque a Bíblia diz em João capítulo 11 que quando Jesus disse que voltaria para a Judeia e todo mundo disse: se voltar vai morrer, Tomé falou: pois se ele voltar eu vou junto, eu vou com ele.
Olhe para mim, eu queria, pastora, eu queria poder acreditar, pastor, quando as pessoas me contassem, é porque dói tanto em mim, porque a sexta-feira doeu tanto em mim, a perda, o trauma, ver o meu sonho desmoronando, dói tanto em mim, que quando eu vejo outro vivendo o que eu queria viver, eu sei que eu deveria acreditar, mas eu estou cansado demais, e tenho medo de me frustrar de novo. Olhe para cá, você nunca viveu isso na pele? Ah, como é difícil. Olhe para mim, é muito complicado. Eu perdi um irmão assassinado aos 11 anos. Demorou tempo para eu voltar a acreditar em promessas de Deus. Ah, é complicado. É complicado quando você vê outros vivendo o que você queria viver. É complicado quando você vê outros contando o que você queria contar. É complicado quando você vê outros falando o que você queria falar. É complicado quando você vê outros conectados com o que você está desconectado. Todo mundo já viu ele do domingo, eu ainda estou com a imagem dele da sexta. Todo mundo viu ele ressuscitado, eu ainda estou com a imagem dele morto. Todo mundo já viu as feridas dele, ele está em pé, mas eu ainda tenho a imagem dele indo para o sepulcro. Eu acho que você não me ouviu. Eu quero pregar para alguém que precisa lidar com essa inveja. Oh, vocês não estão comigo. A inveja de saber que outro está vivendo o que eu queria ter vivido, mas eu não estava lá. Olhe para cá. Pare de focar apenas na dúvida dele, porque toda dúvida vem de uma ferida. Eu queria alguém comigo agora. Eu acho que vocês só não me entenderam uma coisa. O capítulos 20 e 21 de João é estratégico, porque o capítulo 20 e 21 se concentram em três, tem que ser três que a minha língua é presa, se concentram em três personagens. Primeiro, Maria Madalena, o resgate da esperança. Eu queria alguém comigo agora. Segundo, Tomé, o resgate da fé. Terceiro, Pedro, o resgate do ministério. O Senhor manda eu te dizer: hoje eu resgato a tua esperança, hoje eu coloco a tua fé no lugar, e eu digo que eu ainda conto com você. Eu queria alguém para me animar pregando. Bate na mão de uns três e diga: Deus ainda conta com você. Bate na mão de alguém e diga: Deus ainda conta com você. Eu vou pregar até alguém receber essa palavra. Eu não sei qual foi a mentira que o diabo te contou, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu queria alguém para dar glória agora. No lugar da tua vergonha, eu te darei dupla honra. Mios. Então Tomé diz, olhe para cá e eu vou encerrar. Tomé diz: se eu não ver as feridas dele, se eu não tocar na mão e no lado, eu não vou crer. Ó, se depois do que eu pregar vocês vão dar aleluia, eu vou pro o aeroporto a pé, já é longe. Olha para mim. Recebe o que eu estou pregando, olha para mim. O meu texto diz: uma semana depois. Não me ouviram. Não me ouviram mesmo. Eu fiquei tão preocupado em chamar Tomé de incrédulo, que não percebi que ele ainda ficou lá, mesmo duvidando. Uma semana depois. Acho que você não me ouviu. Mesmo não tendo visto, ele ainda estava lá. Mesmo não tendo vivido, ele ainda estava lá. Mesmo não crendo, ele ainda estava lá. Não foi com ele, mas ele ainda estava lá. Olha para cá, olhe para cá. Pois eu prefiro 10 Tomé do que 100 empolgados, porque mesmo não crendo, o Tomé ainda permanece. Eu queria alguém comigo agora. O Tomé ainda permanece. Eu não vou sair daqui. Se ele fez uma vez, ele vai ter que fazer de novo. Eu vou ficar. Eu queria alguém comigo aqui. Eu vim no primeiro dia para te dizer: não saia do lugar que Deus te colocou. Se ele fez uma vez, ele vai fazer de novo.
Só se você acredita, levante as mãos com o maior brado de glória. Se eu fosse você, nem parado eu ficava. Eu não sei para quem eu estou pregando agora, mas eu sinto que uma glória envolve essa casa agora. E o Senhor manda eu te dizer: se eu fiz uma vez, eu vou fazer de novo. Quem pode abrir a boca e der o maior brado de glória por um momento? Ele manda eu te dizer: eu vou descer, eu vou descer, eu vou te surpreender. Deus, olhe para cá, se assente, eu vou encerrar. Uma semana depois, olha, irmãos, vocês estão aqui? Quem me ouve diz amém. Posso terminar? Não vem com esse negócio de não, olha para cá. Uma semana depois o Senhor aparece. Eu acho que vocês não estão me entendendo. Eu estou me esforçando para que você entenda, pastora. Eu acho que eles não me entenderam. Eu vou tentar de novo. Quando o Senhor chega, me ouça, eles continuam com a porta trancada. Mas isso é um assunto para outro dia. Se o pastor Natan tiver misericórdia de me convidar de novo, olha para cá. Jesus aparece de novo. Mas eu quero que você entenda, porque agora é intencional. Não é que a primeira vez não foi. A primeira vez foi falar com os que estavam. Só que dessa vez ele apareceu para falar com quem não estava. Não entendeu? Ele aparece só para falar com uma pessoa. Ele já entra assim: paz seja convosco. Não estão aqui, eu vou tentar de novo. Vem para cá, Tomé, vem para cá. Você é o Tomé hoje, vem para cá. Você não entende? Os discípulos estão ali. Pode ficar com o instrumento mesmo, Tomé. Você é o Tomé que toca guitarra. Vem para cá, olha para cá. Os discípulos todos estão ali. Mas o Senhor já entra na sala. E o Senhor já entra desse jeito: paz seja com vocês. Acho que vocês não estão aqui. Não estão aqui. O que surpreendeu Tomé, vocês não estão aqui. O que surpreendeu Tomé, como ele sabe. Não me ouviram. Porque se quando eu falei ele não estava aqui, como ele sabe? Porque essa é a realidade que eles ainda não tinham entendido. Eu acho que vocês não me ouviram. Porque se Jesus é o próprio Deus, então agora não há mais limitação nele. Ele é o onipotente, o onipresente. Então os discípulos vão ter que aprender a viver com essa realidade, que ele está mesmo quando não está. Eu queria alguém comigo agora. Eu acho que você não me ouviu. Não é porque Deus não se manifestou que Ele não estava lá. Ele ouviu o teu clamor, Ele ouviu a tua dor, e Ele desceu para dizer: recebe a resposta. Segura. Lá chega Ele. Olha para cá e Ele chega. Chega o Senhor. Olha o que Ele faz. É por isso que o meu tema de hoje é o ponto de contato. Ele não chega repreendendo, ele chega respondendo. Não é as cicatrizes, são as feridas. Não me ouviram? Olhe para cá. Não são os nossos diplomas que são os nossos certificados. As pessoas se inspiram no nosso sucesso, mas elas se identificam com as nossas feridas. Não me ouviram. Feridas que são ditas a portas fechadas, porque nem todo mundo tem maturidade. Ninguém vai dar glória agora. Acho que você não me ouve. Você me vê pregando todo desenvolto aqui, mas se você ficar comigo um pouco como os pastores já ficaram, você diria:
esse garoto é diferente, hein? Porque até os 4 anos não falava. Não me lembro de ter amigos. Naquela época não tinha diagnóstico. Até os meus pais descobrirem por que era tão diferente. Por ser um garoto autista, com problema de relacionamento. Meu hiperfoco foi a pregação. Não me lembro de amizades. Dificuldades com tantas coisas. Barulhos, lugares, movimentos. A pregação salvou a minha vida. Você me vê pregando, mas o que me faz estar aqui são as feridas. Acho que você não me ouve. Eu estou dizendo que o que curou Tomé foi o ponto de contato com a ferida. Eu acho que você não me ouviu. Você não pode ter medo de contar coisas que viveu. Você não pode ter medo de problemas que passou, porque Deus diz: foi exatamente aquelas tragédias que eu fiz me tornar testemunho, porque se tornará ponto de contato para reativar a fé de alguém. Eu acho que vocês não me ouviram, eu vou dizer de novo. Quando alguém olhar para você e falar: se ele venceu, se ela venceu, se ele passou, eu queria alguém para dar glória agora. Quando eu chego numa cidade, eu falo: se eles estão vivendo isso aqui, Deus faz em qualquer lugar. Eu queria alguém para dar glória. Era para alguém. Se eu fosse você, nem sentado eu ficava, porque Deus manda eu te dizer: eu te coloquei hoje no ponto de contato. Só quem recebe sai dessa cadeira, fica de pé, dê o maior brado de glória. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Fica de pé e eu encerro. Olhe para mim. Megamamagoshe Roshagama. As pessoas não nos seguem só pelos resultados, é pelas cicatrizes. Olhe para cá. O texto mostra um salto. Se depois de que eu pregar vocês não derem glória, eu vou embora. Quando Tomé toca nas feridas dele, olha para cá. Essa é a beleza de algumas situações de portas fechadas. Essa é a importância das mesas. Essa é a importância do pastor com os liderados, com os que servem. Porque você olha e vê uma igreja cheia, mas você nem sabe as feridas. Não, elas não doem mais. Elas só me lembram de onde o Senhor me arrancou. Queria 10 comigo, eu vou embora depois dessa. Me ouça, olha para cá, pastor. Então o meu texto dá um salto. Por que um salto? O pastor Natan, que parece que é meu irmão, um homem de Deus e brilhante teólogo, vai saltar comigo agora, porque a maior confissão de fé teológica não sai da boca de Pedro, embora a confissão de Pedro é extraordinária para a nossa fé: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas a maior confissão de fé teológica sai da boca do incrédulo Tomé. Não me ouviram? Até aquele momento, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo, Jesus é o grande profeta. Mas naquele dia, quando Tomé toca nele, cai de joelhos. Se vocês não derem aleluia, eu vou embora. Tomé dá um grito: Senhor meu e Deus meu. Eu estou dizendo que
da boca da incredulidade, Deus vai fazer sair a revelação. Eu acho que você não me ouviu. Quem quiser receber, receba. Não há coração incrédulo que Deus não vai quebrar na tua casa. Era para alguém dar glória agora. Da mesma boca que saiu incredulidade, vai sair palavras de promessa. Quem recebe, levante as duas mãos. Eu vim liberar uma palavra. Deus está transformando este cenário. Deus. Só se você puder e quiser, bate na mão de uns 3 e diga: Deus vai transformar aquele coração. Deus vai transformar aquela situação. Diga: da boca da incredulidade vai sair fé. Da boca da incredulidade vai sair promessas. Da boca da incredulidade vai sair adoração. Da boca da incredulidade vai sair louvar. Eu só não percebi que enquanto Jesus está falando com Tomé, ele falou sobre nós. Não estão aqui, porque Jesus disse: agora que você viu, você creu? Feliz os que não viram e creram. Vocês não estão aqui, não é possível, não é possível. Sabe, o Novo Testamento se concentra na história de Pedro, de Paulo, de João, mas não quer dizer que os outros não foram relevantes. Provavelmente Tomé foi para a Índia. Um avivamento acontece. Tomé morre como mártir. E a igreja que no século 3 e 4 sofre um ponto de indecisão sobre quem seria Cristo, até que homens de Deus se levantam e dizem: ele não é uma criação, ele não é uma criatura. Quem é ele? Tomé disse: Senhor meu, Deus meu. Eu estou dizendo que Deus está te elevando a um ponto de contato, de intimidade tão grande, que Deus vai colocar palavras na sua boca que vão mudar situações futuras. Alguém recebe o que eu estou pregando aqui? Eu não sei quanto tempo eu tenho, eu já vou encerrar, mas o Senhor me manda eu dizer: tem alguém esta noite que está à procura de viver um ponto de contato. O que é um ponto de contato? Olhe para cá. Não é que eu não tenha fé, é que eu preciso urgentemente que Deus restaure a minha esperança. Eu quero viver uma nova unção, eu quero viver um novo romper, eu quero viver uma nova experiência, eu quero que Deus me empurre para uma nova estação. Se tem alguém pronto a viver um ponto de contato, eu lhe convido a sair do seu lugar e correr para o altar agora. Só quem está à procura de viver um milagre, só quem está à procura de viver um romper, só quem está à procura de viver uma nova unção, eu preciso que Ele me toque, eu preciso que Ele faça algo novo, eu preciso que Ele faça algo diferente. Corra para o altar agora, eu já estou aqui. Eu queria alguém comigo agora. Levante as mãos aonde você estiver. Isso, o grupo de louvor pode vir comigo. Cristo é tudo que eu tenho, Cristo é tudo que eu tenho. Levante as mãos, levante as mãos, peça para Ele te tocar. Cristo é tudo que Deus pode. Levante as mãos. Cristo, a beleza revelada do Pai é Cristo. Levante as mãos e peça. Levante
volta. E qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. E qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Sabe, olhe para mim. Esta é a semana perfeita para você falar que nem Tomé: eu preciso de uma experiência nova. Me perdoe pela dúvida, Senhor, mas eu não vou deixar esse lugar até que o Senhor faça alguma coisa. Eu preciso desse ponto de contato. Eu estou lidando com coisas que não consigo. Eu ainda preciso trazer promessas de volta. Alguém recebe o que eu estou pregando aqui? Pois o Senhor manda eu te dizer: eu te toco esta noite, eu te toco durante esta semana. Levante as mãos com o maior brado de adoração agora. Seja tomado pelo poder do Espírito Santo agora. Você está no ponto de contato. Abre a sua boca por um minuto em adoração. Diga para Ele: me toca agora, me toca agora, me toca agora, me toca agora. Eu sinto que a glória de Deus está tomando esta casa. Me toca agora. O diabo tentou, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Receba agora o ponto de contato. Ele te toca, Ele te toca, Ele te toca. Isso é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, e a beleza revelada do Pai é Cristo, Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo. Retoma a tua fé de volta. Retoma a tua esperança de volta. Retoma sonhos de volta. Alguém acredita no que eu estou pregando e volta a sonhar? Tem muita unção em nosso meio. Faz outra vez, Meu Deus, levante as mãos se você puder. faz outra vez. A unção está tomando esse lugar agora. O meu corpo está trêmulo. Sharatokosharamaha. Seja curado agora, seja restaurado agora. Receba o poder do sangue de Jesus. Sharababamandogoshi. Deus não tem problema com a nossa dúvida. Deus só não quer que a gente vá embora. Deus não tem problema com as nossas dificuldades em acreditar. Deus só não quer que a gente saia da posição. Não é todo dia que uma glória dessa desce. Não é todo dia que as coisas acontecem. E o dia que elas não acontecerem, a gente vai embora. É exatamente aquele culto que você não vai. É exatamente o dia que você não vai. Aí de repente alguma coisa acontece. Mas parece que é comigo.
Deus diz: não. Eu não quero que você viva por emoções. Eu não quero que você viva por vista. Eu quero que você viva por fé. Estende as mãos. Pai, obrigado por ter nos colocado no ponto de contato. Roxeramaha. De Deus desceu aqui. Outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. E faz outra vez, como na primeira vez. Renova-nos, ó Deus. Fortalece-nos, ó Deus. Aonde tiver alguém com a mão estendida, toca-nos com o teu toque agora. O pastor Natan disse no começo que era para nós pedirmos o teu toque. Então nos toque agora. Nos toque agora. Nós precisamos do teu toque. Toca-nos agora, até que alguns não consigam ficar em pé. Nos toque agora, até que outros falem outras línguas. Nos toque agora, até que vícios vão embora. Nos toque agora, até que a raiz do mal seja arrancada. Nos toque agora, até que os demônios fujam. Nos toque agora, até que as enfermidades batam em disparada. Toca-nos, ó Deus. Toca-nos, ó Deus. Toca-nos, ó Deus. Toca! Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Como na primeira. Só se você puder e quiser e sentir liberdade para isso. Eu queria muito que você abraçasse 1, 2, 3, um de cada vez, com muito respeito e carinho, e dissesse: Deus te colocou no ponto de contato. Isso. Vai voltando para o seu lugar, adorando ao Senhor.